Olá pessoal, professor Thiago Mário novamente com vocês para mais um encontro com o mundo da química. Na aula de hoje vamos resolver questões acerca de estudo dos gases, tá? Estado gasoso, as transformações gasosas e a equação de estado do gás ideal. Vamos junto. Bom, para começar a nossa aula, vamos ler aqui essa questão que trata sobre o comportamento do gás ideal. O estado gasoso é relativamente simples de ser analisado em relação aos estados sólido e líquido. A teoria cinética dos gases descreve de maneira utópica como um gás ideal deve se comportar em nível microscópico. Segundo esta teoria, é correto afirmar que... Então vamos lá. Segundo a teoria cinética dos gases, que descreve o comportamento de um gás ideal ou perfeito. Letra A. As partículas do gás encontram-se estáticas no vácuo, sem contato com as paredes do recipiente. Bom, tem erros muito graves aí nessa alternativa. Primeiro porque as partículas do gás não se encontram estáticas, elas se encontram em constante movimento, colidindo entre si e contra as paredes do recipiente, ok? Então, descartada a letra A. Letra B. As partículas do gás colidem entre si e contra as paredes do recipiente, aí tudo bem, com choques perfeitamente elásticos. Bom, aí descreveu perfeitamente o comportamento do gás ideal. Os choques entre as moléculas do gás ocorrem de molécula com molécula e da molécula contra a parede do recipiente. Inclusive, são esses choques das moléculas do gás contra as paredes do recipiente que estão diretamente relacionadas à pressão exercida pelo gás dentro do recipiente. E os choques, de fato, são perfeitamente elásticos. A molécula colide entre si ou contra a parede do recipiente e mantém a quantidade de movimento. Então, a alternativa correta, letra B. Tudo bem? A letra C diz: as partículas do gás colidem apenas contra as paredes do recipiente, com choques perfeitamente elásticos. Na verdade, as partículas também colidem entre si, com choques perfeitamente elásticos. Letra D. As partículas do gás apresentam um volume considerável em relação à distância que as separa. Na verdade, dentro da teoria cinética dos gases, o volume de cada partícula é desprezível em relação à distância que separa uma partícula da outra. E a letra E diz: as partículas do gás colidem entre si, formando compostos químicos estáveis e com volume desprezível em relação ao volume do recipiente. Bom, ele disse aí que há a formação de compostos químicos quando as moléculas colidem umas com as outras. Na verdade, dentro da teoria cinética dos gases, não se considera interação química entre as moléculas para formar uma nova substância. Não se considera reação química entre as moléculas do gás. Ok? Então, gabarito letra B para essa questão. E vamos para mais uma. Bom, agora uma questão tratando de transformações gasosas. Ela diz o seguinte: admita que em um sistema de temperatura constante, uma massa fixa de gás ideal contida em um cilindro de êmbolo móvel ocupa volume de 10 litros quando a pressão sobre o êmbolo é de 1 atm. Bom, ele citou aqui temperatura constante. Isso quer dizer que nós temos uma transformação isotérmica, ok? E ele forneceu aqui o volume ocupado pelo gás, veja, 10 litros. E nós temos a pressão sobre o êmbolo, 1 atm. Ok? Se a pressão exercida sobre o êmbolo aumentar para 4 atms, veja que a pressão aqui inicial era de 1 atm. E agora ela vai passar a ser 4 atms. Então, houve uma mudança no estado do gás, uma transformação de estado do gás. Podemos dizer corretamente que o novo volume ocupado pelo gás será de... Ele quer o novo volume, que é o volume final. Então, a gente pode aplicar a equação geral dos gases, a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, ok? Naturalmente, você vai cancelar dessa equação o que tiver constante. No caso, a temperatura está constante, transformação isotérmica. Nós vamos desconsiderar a temperatura
E aí a gente vai ter simplesmente o produto da pressão vezes o volume no estado inicial é igual ao produto da pressão vezes o volume no estado final, beleza? Agora a gente vai substituir os dados. A pressão inicial que ele deu aí foi de 1 atm. E o volume inicial ocupado pelo gás foi de 10 litros. Essa seria a condição inicial do gás. No caso da condição final, ele diz que a pressão passou a ser de 4 atm, então eu vou colocar aqui P2, pressão final 4 atmosferas, e ele quer descobrir o novo volume ocupado pelo gás, ele quer descobrir o volume final, V2. Então você substitui lá na equação, onde nós temos a pressão inicial, que será de 1 atm, vezes o volume inicial ocupado pelo gás, que no caso será de 10 litros, é igual à pressão final, né, a nova pressão exercida sobre o êmbolo, 4 atms, vezes o volume final, V2, que é o que ele quer descobrir na questão, ok? Essa unidade ATM cancela com essa outra unidade ATM, então a gente vai ter a resposta aí em litros, tá? Então aqui vai ficar 10 vezes 1, 10 litros é igual a... O 4 ATMs passa para o lado esquerdo dividindo, tá? Então vai ficar 10 litros sobre 4 é igual ao meu volume final, ok? A gente faz a divisão aí, portanto, o meu volume final será de 2,5 litros, ok? Você vai marcar aí como gabarito letra C, tranquilíssima a questão. Lembre-se da Lei Geral dos Gases e se tiver alguma coisa constante, pressão, volume ou temperatura, você cancela dos dois membros da equação. Tudo bem? Temos aí uma transformação isotérmica, ok? Porque ela apresentou temperatura constante. Vamos aqui para a próxima questão. Um cilindro com êmbolo móvel contém uma determinada massa de gás ideal, mantendo-se uma pressão constante sobre o êmbolo. Veja, dessa vez quem está constante é a pressão. Então nós temos aí uma transformação isobárica, tá bom? Observa-se que o volume ocupado pelo gás é de 6 litros quando a temperatura for de 27 graus Celsius. Ok. Elevando-se a temperatura para 97 graus Celsius, então o gás passou por um aquecimento, foi de 27 para 97 graus Celsius. O gás deverá ocupar um volume equivalente a... Então ele quer saber o novo volume ocupado pelo gás após esse aquecimento de 27 para 97 graus Celsius. Então, mais uma vez, eu vou aplicar a Lei Geral dos Gases. P1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Nesse caso, o que é que está constante? A pressão. Então, eu vou desconsiderar as pressões, a inicial e a final, e a minha equação vai ficar reduzida a volume sobre temperatura no estado inicial é igual a volume sobre temperatura no estado final. A questão quer saber o volume a ser ocupado pelo gás após o processo. Então, ele quer saber esse V2 aqui, ó. Esse é o probleminha da questão. Todos os outros valores aí ele forneceu. Nós temos o volume inicial, ocupado pelo gás, 6 litros, não é isso? Nós temos a temperatura inicial, 27 graus Celsius, mas lembre-se que nessa equação a gente deve usar a temperatura na escala Kelvin, então vamos ter que fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Basta somar o valor com 273, tá? Você converte para Kelvin, que vai equivaler aí a 300 Kelvin. Esse é o nosso estado inicial. No estado final, vamos ter que descobrir o V2, volume final ocupado pelo gás. E a temperatura final ele deu 97 graus Celsius, que você vai fazer a mesma conversão para Kelvin, vai somar aí com 273, e aí a gente vai ter a temperatura final de 370 kelvins. Ok? Agora vamos fazer a substituição aqui na equação. O meu volume inicial, 6 litros. A minha temperatura inicial, 300 Kelvin. O meu volume final, V2, é o que a questão quer saber. E a temperatura final, 370 kelvins. Ok? Aí você vai fazer, ó, produto dos meios,
pelos extremos, tá? Na resolução aí da minha regrinha de 3, esses Kelvin aqui vão cancelar, a resposta vai sair em litro, tá bom? Então vai ficar 300 vezes o V2 é igual a 6 vezes o 370, ok? Então meu V2, volume final vai ser 6 vezes o 370, o 300 que está lá no V2 passa dividindo para cá, ó. Ok? Aí você pega o 370, multiplica por 6 e divide por 300, ok? Essa continha vai dar aí exatamente 7,4 litros, que corresponde nas alternativas à letra A, ok? Tá vendo como é fácil? Questões envolvendo o estudo dos gases, lembrou da Lei Geral dos Gases, analisou se tem alguma coisa constante. No caso aí nós temos uma transformação isobárica, uma vez que a pressão permaneceu constante no processo. Se fosse o volume constante, nós teríamos uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. Agora, para finalizar, vamos fazer um probleminha acerca da equação de estado do gás ideal, ou, como é conhecida, a equação de Clapeyron. Transferiu-se uma determinada massa de gás hélio para um recipiente de volume constante 10 litros. Então, ele já citou qual é o gás, ó, o gás hélio, e o volume do recipiente 10 litros. O sistema foi aquecido gradativamente até atingir 27 graus Celsius e a massa de gás no recipiente passou a exercer pressão de 6 atm. Então, ele deu pressão, deu a temperatura e deu volume. Considerando as informações fornecidas, podemos afirmar corretamente que a massa de gás hélio transferida para o recipiente está mais próxima de... Então, ele quer saber qual é a massa de gás hélio que está dentro desse recipiente que conseguiu exercer essa pressão de 6 atm, tá bom? Dentro das condições fornecidas pelo problema. Então, vamos lembrar lá da equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante R dos gases ideais vezes a temperatura, ok? Porém, lembre-se que esse número de mols ele pode ser calculado pela razão entre a massa em gramas do material dividida pela sua respectiva massa molar. Então, eu posso pegar essa razão aqui, massa em gramas pela massa molar, e posso substituir, ó, aqui no lugar do número de mols. Se eu fizer esta substituição, aí a equação passa a ser pressão vezes volume é igual a, o que é o número de mols? Massa em gramas dividido pela massa molar, e em cima lá ainda tem o R e o T, ok? Esse Mzinho aqui é o que a questão quer, ó. Ela quer a massa em gramas do gás hélio. Então, eu posso rearranjar essa equação, fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, e isolar esse Mzinho, que é a massa em gramas. Se nós isolarmos essa massa em gramas, a equação fica massa em gramas do gás é igual a pressão vezes volume vezes a sua massa molar, dividido pela constante R vezes a temperatura. Então, aqui eu já tenho uma equação direta para calcular a massa do gás que a questão está solicitando. Então, só tenho que substituir os dados com cuidado, tá bom? Vamos fazer a substituição. A pressão que ele deu lá foi de 6 atm. O volume que ele deu lá, 10 litros. A massa molar está lá nos dados embaixo, ó, 4 gramas por mol, tá vendo? 4 gramas por mol. Aí aqui embaixo eu vou ter a constante R, que é o 0,082. Ele colocou a unidade lá, Tm vezes litro por mol vezes Kelvin. E isso multiplicado pela temperatura que ele também forneceu, 27 graus Celsius. Convertendo para Kelvin, nós teremos 300 Kelvin. Ah, professor Tiago, eu tenho dificuldade em trabalhar com essas unidades. Cancele todas as unidades que se repetem. Aquela que sobrar é a que vai sair na resposta final. Então dá para ver que eu vou cancelar. Veja, deixa eu... Observe, a gente vai cancelar aqui, ó, ATM com ATM. Nós vamos cancelar aqui litro com litro. Vamos cancelar Kelvin com Kelvin e vamos cancelar mol com mol. Quem é que sobrou? Grama. Então eu vou ter a minha massa em gramas, que é o que a questão quer. Tá
bom? Então, fazendo o cálculo aí, ó, vai ficar massa é igual. Em cima, eu vou ter o que aí? 6 vezes 10 vezes 4, ok? Que vai dar 240. Embaixo eu vou ter o 0,082 vezes o 300, que vai dar 24,6. Aí você vai fazer essa divisão e vai ter a sua massa em gramas. Essa continha aí vai dar 9,756 gramas. Ok? Ah, professor, mas não tem alternativa com esse valor. Veja no final da pergunta. Ele quer saber o seguinte: a massa de gás hélio transferida para o recipiente está mais próxima dele, que é o resultado aproximado. Como deu 9,756, deu muito próximo de 10 gramas. Então, gabarito para essa questão, letra A, 10 gramas. Ok? Aplicação da equação de estado do gás ideal ou simplesmente equação de Clapeyron. Bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Abraço do professor Thiago Mário e até a próxima.